Uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão sintonizados. Que Deus lhes dê uma noite abençoada. Desejo a graça e a paz de Jesus. Nós estamos aqui então para mais uma live esta da Superintendência da Juventude Geração Eleita. Juventude Geração Eleita esta que é um departamento do Ministério Restauração. O Ministério Restauração é esse que tem por presidente pastor Humberto Schmidt Vieira e na liderança da juventude, pastor Adriano Licidônio. Esse tema, meus irmãos, que nós estamos sugerindo, e é uma continuação, a segunda parte, nós estamos falando sobre derrubar muros e construir muralhas. Josué, capítulo de número 6, e a referência de Neemias 7:1. Por que essas duas referências? Porque a referência de Neemias, ela vai falar sobre, aqui nós estamos utilizando a expressão muralha. Por quê? Porque na tradução que a gente utilizou, a King James, ela se traduz como muralha e nós achamos bem apropriado para o propósito espiritual que Deus tem nos orientado. E no livro de Josué, capítulo de número 6, versículo de número 20, vai falar ao contrário do que constantemente algumas traduções que nós lemos fala sobre muralha, está descrito muros. Então achamos bastante interessante, porque muralha parece ser maior que muro, né? Parece ser mais forte. E essa tradução, ela nos chama a atenção, que ela mostra essa diferença entre que derrubar aquilo que impede de adentrarmos ou de alcançarmos o projeto ideal e perfeito da vontade de Deus, são muros que devem ser derrubados. E o que nós devemos edificar para sermos protegidos e estarmos no centro da vontade, do propósito de Deus, nós devemos edificar, então, muralhas no sentido espiritual. E eu quero ler, então, antes de nós adentrarmos, meus irmãos, e abordarmos esse assunto, que foi muito, eu creio que proveitoso para aqueles que ouviram, para aqueles que participaram na live anterior, que nós estivemos, na parte 1. E creio que Deus tem muitas coisas ainda para mostrar para nós. Quantos muros nós devemos derrubar e quanto, quem sabe, nós devemos entender a muralha que devemos edificar, construir, reconstruir, levantar. E eu quero fazer uma leitura aqui, em nome de Jesus. Eu vou pedir que o irmão Tiago, que está com a King James, né? Sim, irmão. Que leia para nós, então, Josué, capítulo de número 6 e versículo de número 20. A Bíblia vai nos dizer em Josué 6:20: Assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. Olha só, essa tradução ela vai descrever que o muro caiu. O muro caiu. Meus irmãos, então o texto que foi lido ali, depois nós vamos ler Neemias. E Neemias vai dizer que as muralhas, né, que foram edificadas. Mas a gente vai ver, meus irmãos, que de primeira, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, até citei isso na última live, Deus fez um propósito, um projeto, uma promessa àquele povo, e Deus guiou aquele povo em direção a essa promessa. Deus tirou eles de um lugar e enviou em direção a um lugar ideal, a um lugar do seu projeto. E a Bíblia vai dizer que depois de Moisés, quando Moisés partiu, começou com Moisés, e Moisés passou o cajado, vamos assim dizer, ou o cetro, melhor dizendo, passou para Josué. E Josué, então, dando continuidade, andando em direção ao projeto, à promessa de Deus, a Bíblia vai dizer, então, que em um dado momento,
Em um dado momento, no meio do projeto, no meio da caminhada em direção ao projeto, irmão Tiago, no meio daquele próximo até mesmo, da onde eles deveriam entrar, da onde eles deveriam conquistar, a Bíblia diz que eles se deparam então com essa cidade de Jericó. Mas antes a gente conhece a história, eles enviam espias, os espias vão lá e eles analisam a história, eles analisam o ambiente, eles analisam as dificuldades, eles analisam as circunstâncias, e a Bíblia vai falar inclusive que uma mulher, no meio de muita gente, uma mulher, ela recebeu aquela palavra e consequentemente ela teve a oportunidade de ser preservada em meio àquela destruição que viria futuramente. E o irmão percebe que o efeito da palavra, ela escutou que o povo de Israel, os grandes feitos, chegaram até ela. Ninguém chegou a pregar assim para ela, mas se ouviu rumores daquele povo que saiu do Egito e que rompeu barreiras no exército e foi conquistando fronteiras, e Deus na frente, e assim estava vindo aquele povo, né, irmãos? Interessante, irmão Tiago, já que o irmão menciona que não foi só ela que ouviu. Sim. Toda aquela população, eles ouviram. Tanto que a cidade ela ficou fortemente, terrivelmente fortificada, porque eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. E a notícia que eles receberam das grandezas e das coisas extraordinárias que Deus fazia por intermédio daquele povo, eles tiveram medo. Mas essa mulher eu consigo encontrar que até ela teve um pouco de medo, mas ela também viu uma oportunidade, teve esperança de ver um resultado diferente. E a Bíblia vai dizer então que quando há oportunidade, quando ela recebe essa oportunidade, que ela então preserva a vida daqueles homens que vão espiar a terra, a Bíblia diz que ela pede, ela num diálogo, num enredo todo que a Bíblia cita, que ela é preservada por uma promessa que eles fazem. Mas o que nos chama a atenção aqui, irmão Tiago, é que havia aquele lugar como um desafio, aquele lugar era um empecilho, aquele lugar era uma pedra no meio do caminho. Por quê, meu irmão? Porque eles deveriam ultrapassar aquele lugar. Só que como eu disse, nós falamos e comentamos na última live, por que eles não podiam somente ultrapassar aquele lugar e continuar caminhando? Se o que eles precisavam era passar por aquele lugar e continuar para chegar onde eles tinham que chegar. Mas a Bíblia vai mostrar que Deus não queria que eles só ultrapassassem. Deus queria que aquele lugar fosse destruído. Sim. Então nós vemos, irmão Tiago, que o mistério que havia ali não era só chegar lá, não era só continuar caminhando em linha reta, era destruir um obstáculo que agora era um obstáculo e grande obstáculo, mas que futuramente não destruído e somente ultrapassado seria outro obstáculo, quem sabe ainda maior. Quem sabe para eles ali, que nem o irmão comentou, eles poderiam dar a volta, mas Deus, como o olhar de Deus sempre está lá na frente, ele já sabe que se ele se desviasse por aquele caminho, meus irmãos, mais na frente o que traria de prejuízo para o povo de Israel, né? Se aquele lugar não fosse destruído, mais à frente eles causariam problema. Eles causariam problema para o povo de Deus. Então a Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que Deus ordena e Deus orienta que eles então deem voltas na cidade. A gente é conhecido que eles contornam aquela cidade, e aí eu volto a falar a mesma coisa. Por que eles tinham que dar volta, 7 voltas, e num dia tinha que dar mais 7? Por que eles tinham que fazer isso? Se bastava somente eles, já que eles contornaram, eles chegaram do outro lado. Porque dar a volta, eles chegaram do outro lado. Mas quando eles chegaram do outro lado, Deus não queria que eles continuassem. Deus queria que eles continuassem contornando a cidade. E o 7 aqui a gente sabe que é um número que representa a perfeição de Deus. Verdade. Então só aqui a gente vê que Deus já queria mostrar que o propósito e a vontade de Deus ela é sempre perfeita. Deus não leva alguém a conquistar alguma promessa ou leva em direção à promessa que não seja de um modo perfeito da vontade dele. Então eles precisavam cumprir esse propósito, eles precisavam obedecer a orientação de Deus, eles precisavam não desistir, porque quanto eles caminharam, irmão. O irmão falou em desistir,
Eu já parou para pensar que de repente Deus queria que eles derrubassem o muro da incredulidade? E por isso que Deus diz, não, é 1 dia, é 2 dias, é 3 dias. Para quebrar essa resistência, porque na verdade quem estava guiando era Josué. Mas a gente já viu toda a posição daquele povo que atrapalhou um pouco o processo lá nos 40 anos que ficaram no deserto. E Deus, eu creio que Deus tinha um mistério todos esses dias. Eles estavam vencendo algum muro na vida deles e no 7º dia eles conseguiram romper. Olha só, o muro da incredulidade. Porque vamos ser sinceros, meus irmãos. Se Deus disse que Deus falou anteriormente que Deus já tinha dado para eles. Deus já tinha dado para eles, irmão Fabrício. E aí eles chegam lá e Deus orienta que eles deem 7 voltas e mais 7 durante um dia. 7 é isso, né? Isso. Durante um dia. Era uma volta por dia e no último dia teria que fazer todo o percurso. Todo o percurso. E se a cidade era muito grande, a extensão não me recordo agora, mas a altura, segundo alguns, era de 10 metros de altura por 4 de largura. Sim. E eram 2 muros, com uma distância entre eles, que havia a possibilidade até de carros andar no meio daquela muralha, daquele muro. Então a gente vai ver que era algo, primeiro, que não era fácil derrubar aquilo. Deus disse que aquilo ia cair, não era para ser quebrado com picareta, não era para ser quebrado com marreta, aquilo ia cair. E aí você fica imaginando que na primeira volta, na segunda volta e na terceira volta, nem uma poeirinha, nem um barulho, nada. Deus não disse que era para sair batendo no muro, Deus disse que era para sair rodeando o muro. Tremendo. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Para quê, meus irmãos? Para ele chegar no propósito da promessa de Deus. E aí eu fico pensando, e aí nós analisando, nós vamos ver que eles precisavam vencer a incredulidade, como o irmão Tiago citou. Eles precisavam vencer também, vamos ser sinceros, o cansaço, eles deveriam ultrapassar, inclusive o próprio cansaço. Eles precisavam ter perseverança. Perseverança é uma palavra que eu gosto muito de falar, porque eu gosto de definir ela como a capacidade de não desistir. Não desistir. É alguém que não desiste fácil. Então Deus ali estava dizendo, vocês têm que derrubar. Só que para vocês derrubar, vocês não podem desistir. É 7 vezes e depois mais 7. Vocês não podem desistir, vocês não podem desanimar. E nós vemos alguns relatos na Bíblia mostrando isso, quando Deus quer que algo seja derrubado e que Deus exige a perseverança. Nós vemos o próprio Naamã, muito conhecido, que precisou 7 vezes se jogar na água. Ele precisou vencer até mesmo o sexismo dele, a incredulidade dele, quem sabe aquela coisa assim de soberba dele, para entender que Deus queria quebrar esse princípio da vida dele. Orgulho. E aí nós vemos, meus irmãos, que aquela muralha ela precisava cair porque aquilo era um empecilho para o povo de Israel. E aí nós vamos abrir aqui agora. Antes de continuar para o outro, depois para o muro de Jerusalém, para as muralhas de Jerusalém. Irmão Tiago, quais seriam os muros? E aí eu vou definir muros que devemos derrubar para ter uma vida vitoriosa em Deus. Eu vou acrescentar aqui. Quais os muros? Quais os muros, irmão Tiago, que nós devemos derrubar, trazendo para a prática da nossa vida? Olha só, aquele muro estava impedindo. E aquele muro, nós não podemos esquecer, não podia só ser ultrapassado. Não adiantava somente ultrapassar aquele obstáculo, porque aquele obstáculo hoje foi ultrapassado, mas permaneceu de pé e lá na frente incomodaria. Então ele precisava ser destruído. Glória a Deus. E o que precisa ser destruído? Eu faço uma pergunta aos meus irmãos que estão acompanhando. O que precisa ser destruído? Que precisa ser derrubado? Qual muro precisa ser derrubado? Para que nós venhamos chegar onde Deus quer que nós chegue e alcançar o que Deus quer que nós venhamos alcançar. Se os irmãos perceberem, aquele muro não era um muro simples, né? Um muro fraco, frágil, né? Era um muro que era resistente. Então nós trazendo para os nossos dias de hoje,
Os muros que a gente precisa derrubar, meus irmãos, são muros que não são fáceis. Não são Que fáceis. Deus a cada dia está querendo trabalhar, mas o nosso eu, o domínio da carne está resistindo porque não quer deixar Deus trabalhar. E para derrubar, irmão Tiago, não é fácil. Não, é por isso que Como a o irmão Bíblia vai falou. dizer que é com esforço, né? É com com força. esforço, O céu a gente vai alcançar com força, né, irmão? com perseverança. Com perseverança. E eu creio que nós estamos vivendo a fase da igreja, a mesma situação lá da época de Josué. Nós precisamos derrubar muros, nós precisamos, que nem o irmão Isaías comentou, nós precisamos ter perseverança, nós precisamos ser obedientes também, porque Deus também estava testando a obediência do povo em todas aquelas voltas para alcançar. Porque Deus já tinha, que o irmão comentou, Deus já tinha dado a vitória já desde a época de Moisés. Falou que o povo iria herdar a terra prometida. Olha só, Deus havia dito muito antes que ele já tinha dado para eles. E aí, se nós analisarmos na prática da nossa vida, quantas coisas Deus já disse que nos deu. Sim. Mas para nós conquistarmos, Deus também nos apresenta alguns muros que devem ser derrubados. E às vezes é muros que nós mesmos construímos e o inimigo tenta achar espaço nisso para fazer as pessoas desacreditarem da promessa de Deus, né? Então, olha só, meus irmãos. E não só as pessoas, irmão Tiago. Porque vamos ser sinceros, vamos pensar. Eu vou conjecturar aqui, vou falar algo que não está na Bíblia, mas vamos pensar. Vamos pensar que, quem sabe, o exército estava espiando eles lá de cima das muralhas, aqueles que seriam os que vigiavam ali, e eles estavam olhando, e quem sabe eles olhavam para aquele povo e pensavam assim, isso é um grupo de louco. Eles acham que vai cair tudo isso aqui só andando na volta? Eles acham que vai cair tudo isso aqui só fazendo um barulhinho lá e andando uma arca na frente deles, com homens que carregam sobre o ombro. Eles acham que só isso é o suficiente para derrubar isso aqui? Eles acham que eles vão entrar aqui desse jeito? E às vezes é assim as pessoas olhando para nós, né? Porque nós somos seres humanos, né? Só que não é nós, é o que está em nós, né, irmãos? É o nosso Deus que é tremendo. Tanto que a estratégia foi toda de Deus, não foi do povo. O povo teve Mas que é só que seguir. irmão, acho que ali houve ali de certa forma a confiança em Deus. Sim. Né? Eu acho que eles deixaram de lado ali a incredulidade, né? E eles viam que com eles ia alguém mais forte do que eles, né? Mais forte do que aqueles próprios muros que eles deveriam derrubar. Então eu acredito que houve uma dependência em Deus, né? Sim. E daí algo maior aconteceu. Precisou haver uma atitude, mas principalmente uma atitude de dependência em Deus. Exatamente, uma confiança. E eu acredito que esse é o muro que hoje a gente está precisando, uma muralha que a gente precisa fortalecer, é a confiança em Deus e deixar de lado a incredulidade, né? Hoje a gente não vê mais tantas coisas acontecendo dentro da casa do Senhor, porque é por conta dessa incredulidade. Eu acho que, às vezes, esses muros que nos cercam acabam nos afastando, né? Nos tira um pouco a nossa visão do poder que Deus tem, né? Para com as nossas vidas e dos nossos irmãos que nos rodeiam. E lembrando, irmão Fabrício, que esses muros, eles podem representar algumas coisas que podem estar inseridas em nós se nós não vigiarmos. E que Deus diz assim, você precisa derrubar isso para você chegar aqui onde eu quero. Você está aqui indo em direção aqui que é o alvo. Como o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prosseguindo para um alvo. Havia um alvo, o alvo da soberana vocação de Deus para a vida dele. Havia um alvo. Só que para chegar no alvo, tem que se andar. Sim. Tem que ter determinação, né? E para não desistir, tem que ser perseverante. E para ser perseverante e chegar onde se quer, tem que se acreditar e ter convicção naquilo. Então a gente vai ver que mesmo a ordem de Deus, ela sendo antilógica, naturalmente dizendo, porque Deus ele não está preso pela lógica. Deus jamais será preso pela lógica. Porque a lógica, ela jamais explicará um milagre.
A lógica, Deus. ela jamais explicará o sobrenatural de Deus. Verdade. Deus vai além da lógica. Deus vai além do entendimento intelectual, irmão Tiago. E que coisa E aí, boa, Deus, né? e aí Deus diz assim, ó, vocês não vão derrubar esse muro chegando com marreta, chegando com ferramentas. Vocês não vão derrubar esse muro jogando pedras através de, nem sei se existia, mas catapultas, né? Vocês não vão derrubar desse jeito, vocês vão derrubar me adorando. Vocês vão derrubar andando na volta desse muro e crendo em quem prometeu que o muro ia cair e quem depois que o muro cair e que tudo for destruído, vocês chegarão num lugar de promessa. Glória a Deus. Porque se eles, de certa forma, destruíssem, né, através de marreta, algo da força do próprio braço, eles iriam conseguir compreender de uma forma lógica. Né? E como Deus ele contraria a nossa lógica humana, ali foi fato para perceber que foi Deus quem colocou por terra aqueles muros. Né? Porque talvez se eles mesmos quebrassem os muros, ficaria aquela coisa fácil de dizer a gente que fez, a gente que derrubou os muros. Né? Então Deus tinha algo maior por trás daquilo. Olha só, meus irmãos. E se nós abrir um pouco mais para a nossa prática de vida, a gente vai ver que existem muitos muros. Vamos enumerar alguns aqui. O irmão Tiago até tinha citado um ali no grupo que a gente fez. Sim. Não pode citar depois. A incredulidade, eu creio que é um dos muros que impede, eu creio não, tenho total certeza que é um dos muros que impede muitos milagres que Deus tem prometido para muitos de nós. A incredulidade. É um muro que deve ser derrubado. Glória a Deus. É verdade. A vaidade e a soberba são muros que devem ser derrubados e constantemente Deus tem nos orientado. E Deus não só tem nos orientado, como Deus tem nos dado estratégias. E não só as estratégias, irmão Tiago, irmão Fabrício, irmão Wesley, que depois vai entrar aqui também para participar. Não só nos dado estratégia, como o próprio Deus tem estado e nos fortalecido para isso. Verdade. Para que nós venhamos vencer isso. Para que nós venhamos perseverar. Perseverar como? Na orientação da palavra de Deus. Perseverar como? Negando a si mesmo pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Perseverar como? A gente poderia enumerar muito aqui, mas eu cito aí, irmão Tiago. Que o irmão citou lá no grupo, lá, um dos muros que devem ser derrubados. Glória a Deus. Irmão Isaías, na verdade, Deus tem dado uma estratégia para a juventude da área de Alvorada. Deus está falando muito acerca sobre verdade. Verdade. Porque Deus é verdade, né? Ele é o caminho, Ele é verdade, né? E Deus está pedindo verdade. Verdade. Nos dias de hoje, transparência. E daí o muro que nós estamos trazendo aqui, que deve ser derrubado, é o muro da hipocrisia. Hipocrisia. Hipocrisia, irmão. É forte E os isso, irmãos né? vão perguntar o que é hipocrisia. É um fingimento. Deus ele quer que nós tenhamos que Ele tenha seguidores honestos e justos, né, irmãos? Só que o que acontece? O hipócrita, muitas das vezes ele esconde a sua falha e às vezes quer exercer uma santidade excessiva, escondendo as suas falhas, e isso atrapalha, meus irmãos. Quer demonstrar o que de fato não é. E atrapalha por isso, ele demonstra de fato que não é, mas ele não consegue reconhecer os erros dele, e no momento que o ser humano não reconhecer o seu erro, ele fica impossibilitado de conseguir o perdão de Deus. No momento Porque que ele... não reconhecendo, irmão Tiago, não tem como se arrepender. Podemos dizer que essa hipocrisia seria uma soberba também? Junto? Uma soberba. Um ego? Um orgulho. Jesus, um orgulho. Jesus, uma certa feita, ele chega para os fariseus e ele chama eles de hipócritas. E ele compara eles como um sepulcro caiado. E ele diz assim, vocês são como um sepulcro caiado. Vocês parecem bonitinho por fora. Igual uma lápide ali, bonitinho, com uma pedra, bem escrito, bem desenhado. Mas por dentro tem podridão e morte em vocês. É verdade. E o hipócrita também, meus irmãos, às vezes ele diz que ele serve a Deus, mas ele não segue os mandamentos de Deus.
Muitas das vezes ele vai dizer que entrega tudo a Deus, mas na verdade há muito ainda a se submeter. E eu trouxe até uns versículos aqui para compartilhar com os irmãos. Você que está na escuta e os irmãos aqui da nossa bancada também, se sintam à vontade para contribuir. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia e acompanhe também. Vamos estudar juntos, em nome de Jesus. E Deus ele sempre vai perdoar aquele que se arrepende da hipocrisia. Só vai alcançar o perdão no momento que o ser humano entender que ele necessita de Deus. E depois os irmãos que vão continuar aqui na bancada podem falar acerca de verdade, que seria a muralha a construir, né, irmão? Mas vamos seguir em hipocrisia, É verdade. que vai dizer lá em Glória a Deus. 1 Pedro 2:1, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Também vai dizer em 1 Timóteo 4, capítulo 1, 4, versículo 1 e 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Olha só. É É os nossos pesado tempos, isso. né? Nos últimos tempos. Nos últimos tempos, o que mais há, né, meu irmão? E existe, irmão Tiago, essa hipocrisia, ela é um risco, né? Porque às vezes ela atinge, inclusive, a falta de reconhecimento, às vezes, de que estamos mal. Às vezes alguém pode não reconhecer que está mal quando está precisando de remédio, de ajuda diante de Deus, mas querer demonstrar diante dos homens que está totalmente forte, bem, que está totalmente vitorioso naquilo, sendo que não que precise, com certeza, não que precise totalmente quebrantar o seu rosto aos outros ver, mas reconhecer diante de Deus quem se é. Porque muitas das vezes a gente vê, meus irmãos, e isso é fato, conversando, acompanhando pessoas, e quando pessoas abrem, que parece que tem medo, inclusive, de ser totalmente desnudado diante de Deus da sua realidade. Chegar diante de Deus e reconhecer o quão mal está, o quão necessitando de ajuda está, o quão precisa de força para vencer e para continuar em direção ao projeto da vontade de Deus. Porque todos, meus irmãos, todos, meu irmão, foram chamados para um projeto perfeito e ideal de Deus. Todos. A própria salvação, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio para salvar todos. Quando ele morreu por todos. Mas a Bíblia vai dizer que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque, Deus escolheu? Não. Alguém aceitou a escolha e o chamado dele e se tornou escolhido. Quando aceita a escolha e o chamado, tem que entrar debaixo da vontade de Deus, né? E aí a vontade e o projeto é de Deus e não nosso. Não nosso. Daí tu tem que aceitar, né? Não é só, é o primeiro passo tu dá, mas daí tu tem que aceitar a vontade de Deus na nossa vida, que às vezes não é fácil, né? O ser humano gosta muito de querer estar no controle, mas a gente sabe que os planos de Deus, eles são muito melhores, são perfeitos. E o que é preocupante, irmão Isaías, hoje em dia, no meio da juventude cristã, às vezes aquela preocupação de se mostrar uma capa que não é um bem-estar no meio dos irmãos, por algum compromisso, que nem eu digo para a juventude lá. Às vezes muitos jovens vão num compromisso somente, eu preciso estar lá, o líder precisa me ver, o pastor precisa me ver. Só que por dentro, às vezes, não tem verdade naquilo ali. Às vezes veio só de corpo presente, mas não entendeu a revelação do que é estar na casa de Deus. E esses tempos até teve um jovem que me procurou e perguntou, irmão, eu queria ir num retiro de uns amigos meus aí numa outra congregação. E o que eu disse para ele, meus irmãos? Eu orientei ele assim, qual é a tua motivação? O que tu vai buscar lá naquele lugar? Será que realmente tem Deus dentro dessa programação? Só que ele estava preocupado de
não pegar a autorização da liderança. Ele estava preocupado em sair alguma foto, alguma imagem, os irmãos da igreja ver, e ele disse, daí vai trazer problema para o irmão. E eu disse para ele, meu irmão, enquanto o irmão ficar preocupado no que os homens vão pensar, a preocupação maior do irmão é o que Deus está vendo, irmão. É lá no secreto. É onde o líder não está vendo, onde o pastor não está vendo. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus pensa sobre isso. Só que o ser humano, às vezes, na realidade, hoje em dia, ele se preocupa mais do que o homem vai pensar do que Deus. Não procurando ter o temor em Deus. E eu creio que no momento que nós entendemos que devemos ter o temor de Deus, que é a sabedoria, o princípio da sabedoria. Temor de Deus. Temor de Deus. É até uma muralha para se levantar, né? Sim. Temor. Temor, porque a falta de temor, ela gera muitos problemas. E infelizmente, meus irmãos, vamos ser sinceros, ela tem gerado muitos problemas. A falta de temor tem gerado escândalos. Constantemente, nós estamos aqui online e você que está aí acompanhando, eu não sei quantos que fazem parte do ministério, quantos que não, mas você que está acompanhando, você tem acesso aí às redes. Quantos escândalos aí que estouram aí constantemente e mancham e dificultam e fecham, inclusive, às vezes, a porta do evangelho para que pessoas não cristãs sejam alcançadas pelo evangelho por causa de escândalos que foram gerados por falta de temor, por falta de alguém ter temor diante de Deus, respeito por Deus, respeito pelo princípio da verdade de Deus. Isso é uma muralha a edificar, mas a gente vai falar lá na frente, né? Sim. Mas olha só, meus irmãos, então a hipocrisia é um muro que deve ser derrubado. A hipocrisia é um muro que deve ser derrubado. O orgulho é um muro que deve ser derrubado. Por quê? Porque isso faz com que nós sejamos, às vezes, baseados em nós mesmos. Podemos dizer que são muros que criam resistência para os planos de Deus? Tem resistência. Porque como alguém, olha só, planos de Deus vão... Muitas das vezes, Deus vai querer que nós tenhamos arrependimento. E como que nós vamos se arrepender de algo que nós somos orgulhosos para reconhecer que estamos errados? Não tem como. Se nós queremos mostrar constantemente que somos o que não somos. Porque tem gente não. Às vezes parece que quer se criar uma quarta pessoa da Trindade. Alguém que quer até ensinar Deus. Isso é preocupante, meus irmãos. Porque é Deus que é o definidor do princípio correto. Deus que é aquele que define o que é certo e o que é errado. Deus é o único que pode definir o princípio absoluto da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei demais, mas vou passar aqui para o irmão Fabrício. Quais muros que o irmão entende que nós devemos derrubar? Depois do irmão Fabrício falar aqui, irmão Tiago, queria que o irmão lesse aí os comentários, os irmãos estão participando. E também... Não, depois que o irmão lê, a gente continua aí. Mas o irmão Fabrício, então, com a palavra aí. Meu irmão, nós podemos ver por meio da palavra do Senhor, né, que Jesus, né, que é a nossa referência, devemos ter ele como referência, quando ele veio, ele nos deixou muitos ensinamentos. Né? Jesus, ele derrubou muitos muros. É verdade. Que se nós quiséssemos aqui ficar, a gente falaria até amanhã. E um dos muros que Jesus derrubou foi o muro da hipocrisia, como foi bem dito pelo irmão Tiago. É né? verdade. A falta de verdade, aquela falsa aparência, né, irmão? Que a gente vê muito hoje nos dias de hoje. E às vezes muitas pessoas, elas deixam de ser alcançadas pelo evangelho por conta disso. Às vezes uma falsa santidade, né? Aquela pessoa que ela nunca está mal, ela sempre está bem. Ela não reconhece as suas falhas e com isso Deus não tem como trabalhar na vida dela, né? Então Jesus, ele nos deixou vários ensinamentos. O amor, né, que tem se esfriado muito aí, a gente tem visto nos últimos tempos, até mesmo dentro da casa do Senhor. Então eu creio que o muro que nós deveríamos, né, levantar é o muro do amor, né, e da verdade. Eu acho que isso é muito necessário hoje em dia para a gente reconhecer. Porque se a gente tem amor por Deus, a gente reconhece as nossas falhas. É verdade. Né, e, consequência disso, a gente consegue aproximar o nosso próximo para que ele venha também sentir esse amor de Deus. Né? Que o mundo, ele tem um falso amor, na verdade. O mundo, ele tem um amor que as pessoas explicam.
né? Mas o verdadeiro amor de Deus o mundo não consegue sentir. Então a gente sabe que tem muitas pessoas que nos assistem, às vezes via live, né, que ainda não conhecem a palavra do Senhor. E a gente sabe que no mundo há muitos muros que a gente enfrenta diariamente. A gente sai de casa e tem vários muros que a gente tem que derrubar durante todo o nosso dia. Há muitas Jericós sendo derrubadas durante nossa caminhada, irmão Fabrício. Constantemente nós temos... E nós estamos... Já deixa o irmão continuar. A gente está numa live com a juventude. Não é só para da juventude geração eleita, mas é para todos. Mas jovens estão acompanhando. E nós vemos quantos muros aí que jovens estão tendo que derrubar. Infelizmente, muitos não têm conseguido derrubar. Porque a caminhada, sempre nós vamos nos deparar com muros. E Deus, ele, volto a dizer, vou frisar novamente, Deus quer que seja destruído. Não quer que seja preservado. Porque a ordem de Deus é destruir. Então tem coisas que tem que ser destruído. Por que tem que ser destruído? Para não ter a oportunidade de reação no futuro. Glória a Deus. Pode continuar, meu irmão. Não, irmão, então, como eu estava dizendo, né, eu acredito então, que esse é um muro que deve ser derrubado, assim, hoje em dia. Tem que haver... Deus, ele quer, na verdade, a verdade. Às vezes parece uma coisa tão simples, mas que as pessoas acabam complicando, né? Deus, ele quer a verdade, ele conhece o nosso coração, ele sabe do meu íntimo, então, de nada vale eu ficar demonstrando uma falsa aparência, né? A gente tem que ter essa sabedoria de entender que Deus, ele quer a nossa verdade, né, com a palavra dele. E a gente entende que hoje a palavra do Senhor é o nosso caminho. A gente sabe que a palavra do Senhor é que nos guia, né? O mundo, ele já não tem mais nada a nos oferecer. A gente sabe que hoje muitos irmãos, né, acabam se perdendo na caminhada por consequência disso, muitas vezes por causa dessa hipocrisia de não reconhecer, de tentar, né, demonstrar uma falsa santidade, uma falsa aparência. E isso não permite com que Deus venha trabalhar no coração dela, na vida dela, porque ela não reconhece que ela falha. Então, assim como foi na vida de Naamã, ele precisou se dobrar para que Deus viesse limpar ele de dentro para fora, né? Não somente o exterior. E sabe por que isso, irmão Fabrício? Uma das coisas que a gente sabe também é que a gente vive em tempos em que as pessoas, elas vivem muito na superficialidade. As pessoas vivem muito na maquiagem que elas mostram. Não é a maquiagem física, é a maquiagem da imagem delas. A reputação? Reputação. Isso. A gente vai ver que a gente vive numa sociedade, num tempo, e até a Bíblia mostra, muito tempo antes, a Bíblia já estava mostrando sobre o sistema do mundo, né? O sistema do mundo influenciando as pessoas para cada vez mais superficialidade, para cada vez mais falta de sinceridade, falta de transparência, falta de ser quem é. Muita gente não quer reconhecer quem de fato é e quer ser quem não é de fato. Totalmente o contrário. Quantas imagens distorcidas que são apresentadas constantemente para nós, quando na verdade Deus nos chama venha como tu estás e quem tu é. Agora, se tu vai permanecer como está, não. Depois que tu passar por Deus, a coisa muda. Mas o que nós devemos é chegar de fato quem somos, como somos e como estamos. Totalmente desnudados diante de Deus. É verdade. Glória a Deus. Como o Fabrício falou que Deus quer a verdade. E no começo da nossa caminhada, quando a gente faz lá a aceitação do convite de fé, né? Eu aceito a Jesus, Deus ali está começando no primeiro contato já querendo a verdade, né? Se realmente tu quer mudança para tua vida. É verdade. Porque uma das coisas que Deus sempre vai quebrar em nós é orgulho. Deus sempre vai quebrar em nós essa visão que o mundo tem hoje de imagem, né? Quanta gente quer mostrar o que de fato não é. Imagem de perfeição, eu acho. Né? Imagem de perfeição, imagem de ausência de erro, Isso. imagem de ausência, às vezes, até de debilidades. Isso no natural, e no espiritual, infelizmente, acontece também. Até na nossa convivência cristã, entre nós, irmãos, às vezes, na convivência da igreja, Deus quer que isso seja quebrado. Deus quer que esse princípio de superficialidade ou de demonstração do que não é de fato seja quebrado. Deus quer nós realmente como quem somos e como somos, para que Deus possa transformar-nos e agir, interagir, para que nós venhamos alcançar o projeto da vontade de Deus. Lê para nós aí, irmão Tiago,
Depois a gente continua. O irmão falou na questão da reputação, né? Se perceber as redes sociais, né? O que mais tem ali é reputações que tu vai perceber na realidade o dia a dia daquela pessoa não é aquilo. Não é ela aquilo. cria uma maquiagem, ela cria todo um contexto para Uma perfeição, assim. uma perfeição que não tem. E daí a cada dia a gente vê os noticiários aí, as tragédias por depressão, porque a necessidade de alcançar likes, alcançar gente, seguidores, faz as pessoas se desconstruir para criar um novo ser que elas não são. Ser o que não são. Cria um personagem, na verdade. E daí, na realidade, quando eles não conseguem de acompanhar aquilo dali, Eles se frustram. eles se frustram. E aí dá o impacto. E aí, Daí. olha só, meu irmão. Isso é cada vez mais nós somos estimulados na sociedade. Cada vez mais, meus irmãos. Alguém que está ouvindo aí, eu creio que pode reconhecer comigo. Cada vez mais nós somos incentivados a isso. A essa mentira mostrada diante dos homens. Mentira. Glória a Deus. Mas ainda bem que o nosso Deus, ele sonda o coração. Né? Mas até Deus mesmo, ninguém engana. mas até mesmo, irmão, dentro da casa do Senhor, às vezes acontece isso. A gente vê um irmão ali que a gente escolhe, nossa, aquele irmão é uma bênção de Deus, Deus usa muito. E ele fica naquela coisa que ele às vezes monta um personagem, porque ele tem que ser bom, ele tem que ser o melhor, e quando tu vê que aquele irmão não está mais ali, daí tu fica, mas por que ele não está mais aqui? Né? Em algum momento houve ali uma falta de verdade, né? Ele quis mostrar... Se trabalhou, acho que, muito na reputação Isso. E o caráter daí que nós temos que deixar de ser hipócritas e alcançar o arrependimento, que Isso. quando a gente alcança o arrependimento, Deus começa a mudar o nosso caráter. Exatamente. Glória a Deus. Vamos ver aqui, nós pedindo para os irmãos que estão aí online participando, coloque aqui o seu comentário, diga aqui qual é o muro que você acha que deve ser derrubado. Sugere aí. Sugere aí para nós e participe conosco aqui. Alguns irmãos cooperaram conosco com um comentário, com o entendimento deles acerca desse assunto. E nós, como nós fizemos na última live, então a gente queria interagir com você também. Ouça aí, desfrute da bênção de Deus em nome de Jesus. Começando com o irmão Daniel ali de Cachoeirinha, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, geração eleita. Aqui quem vos fala é o irmão Daniel, membro e jovem da área de Cachoeirinha. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração em cima deste tema, derrubando muros e edificando muralhas. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 30, lembrando que a tradução é da King James, e a palavra do Senhor vai nos falar no livro de Hebreus que foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Também no livro de Judas, capítulo 1, verso 20 e 21, a palavra do Senhor nos fala: edifiquem, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, indo direto ao assunto, quando escutamos e lemos a palavra muro, automaticamente a nossa mente ela entende que muro ele é feito por diversos tipos de materiais, que cria uma parede robusta, uma parede que vá fazer divisão entre espaços. E sabemos também, meus irmãos, que quando há uma parede, o nosso entendimento, a nossa alma entende que quando há uma parede robusta nos protegendo, automaticamente a gente baixa a guarda. A gente não se preocupa tanto como deveria se preocupar, mesmo estando protegido por um muro. E existem em nossas vidas diversos tipos de muro que nos cercam, nos oferecendo um comodismo. Um muro que nos dá a entender que está tudo bem, um muro que nos faz sentir que devemos descansar, que nada vai acontecer. Como a juventude costuma falar, não vai dar nada, está tudo bem.
E isso impede, meus irmãos, você de ter uma visão mais ampla. Esse muro impede você de ter uma visão mais ampla das conquistas que Deus tem para você. Esse muro, ele faz com que você seja prisioneiro de alguma coisa, porque você está cercado ali, você não consegue ver para o lado de fora e nem mesmo fazer nada, porque você está trancado dentro daquele muro. Esse muro, ele traz um bloqueio na sua mente, impedindo você de reconhecer que existe um Deus grande, um Deus onipotente, que tem um poder limitado, um Deus onisciente, que tem todo o conhecimento, um Deus onipresente, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Esse muro impede você de enxergar e entender todas estas coisas. E também um muro muito perigoso em nossas vidas é um muro de esquecimento, que trava a nossa mente e nos faz esquecer dos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. E quando nós esquecemos dos milagres que o Senhor tem feito em nossa vida, automaticamente a gente desanima na caminhada. E isso impede você de avançar, porque o desânimo vem, já vem a fraqueza através do desânimo, e isso pode gerar até mesmo uma morte espiritual. Então o muro do esquecimento, como em Juízes diz que o povo se esqueceu dos feitos de Deus, nós muitas das vezes esquecemos dos feitos de Deus e acabamos limitando o poder de Deus. Por quê? Porque existe um muro em nossas vidas travando essas coisas. Mas pela fé, meus irmãos, os muros nessa noite eles têm que cair em nome de Jesus. O profeta Zacarias vai nos falar no capítulo 2, do verso 1 até o 5, que ele viu um jovem, ele viu um homem medindo uma cidade com uma corda. Então um anjo apareceu e disse: esta cidade será habitada por um povo sem muro de proteção. E Deus afirma que ele será como um muro de fogo ao seu redor. Só que eu, meus irmãos, classifico hoje que Deus não será apenas um muro, mas Deus se levantará como uma muralha de fogo para nos guardar e nos proteger. E quem tentar colocar a mão em você, aleluia, vai se queimar. Essa muralha de fogo vai se queimar. O desânimo vai se queimar e vai voltar a alegria. Vai queimar a fraqueza e vai trazer força. Vai queimar a morte e te trazer vida eterna. Mas para isso é necessário nós edificarmos a nossa fé, como nós lemos em Judas. É necessário nós santificar a nossa vida. É necessário nós derrubar os muros e edificar uma muralha de fogo no Senhor. Glória a Deus. Viu, meus irmãos? Viu o que vocês ouviram aqui? É um princípio de verdade que está nos orientando. Olha só que forte isso, irmão Tiago. É muito bênção. Enquanto eu ouvi aqui o áudio do irmão Daniel, também alguns irmãos aqui, a irmã Tarciele falou sobre o muro da conformidade com a frieza espiritual e com nossa geração que está tão distante de Deus. O muro do conformismo, é assim mesmo. E a Bíblia reprova, meus irmãos. A Bíblia reprova isso. Deus não quer que a gente se conforme. Não vos conformeis. Não vos conformeis. Bênção de Deus, o muro do conformismo. O muro do esquecimento, o irmão Daniel citou ali. E que Deus se torne um muro, então. Deus tem que ser o nosso muro, né? E esse muro do conformismo que o irmão comentou eu parei para meditar no que o irmão falou, né? Quando tu se constrói um muro, que nem nós que estamos nesse estúdio aqui, a gente não consegue olhar para o que está lá fora. Então a gente se conforma só com esse ambiente. A gente não consegue ver o que está além, né? A gente não vê além. Tremendo, né, irmão? Não, isso é tremendo. Também o irmão Samuel Silva construiu, nosso irmão, né? Construir o muro da responsabilidade. Quanta responsabilidade que falta, né? Acho que aqui o nosso pastor que está acompanhando aqui, com certeza, e tantos outros pastores, poderiam dizer quanto falta responsabilidade, muitas das vezes, para muitos que fazem parte da igreja. A responsabilidade é um muro que deve ser erguido. É verdade. E o muro da irresponsabilidade deve ser derrubado, destruído. Glória a Deus. Irresponsabilidade. Algo interessante que o irmão Daniel falou, achei bem interessante, é o muro do comodismo.
O muro do comodismo. Hoje eu não vou no culto, hoje não precisa, hoje eu tô cansado. Tá né? bom assim. Isso, eu acho que isso é algo também bem que a gente vai, se tu deixar, tu vai se deixando levar por aquilo. Quem nunca passou, né? Eu fui ontem. Hoje eu trabalhei, hoje Quem? eu fui ontem no culto, hoje eu não vou. Glória a Mas não Deus. digo só ir pelo fato de tu estar lá, né? Mas tu entender, não somente pelo fato de tu estar lá, mas tu entender que tu precisa estar lá. Né, irmão? Acho que esse é um ponto muito importante de a gente compreender. Não somente estar no culto, mas saber que há uma necessidade de você estar lá. Então olha só, meus irmãos, quantos muros nós devemos derrubar. Eu queria que você continuasse aí, você que está ainda participando, você que está participando aí, coopere aí quais muros nós devemos derrubar, mas nós já vamos já vamos ir para os muros que devemos edificar, né? Porque senão a gente vai ficar que nem na outra, a gente ficou só nos muros Sim. derrubar e não no edificar, né? A gente tem muros que tem que ser É edificados. verdade. E a gente tem alguns irmãos também que cooperaram conosco, mas quais os muros que você... Tem muros que nós temos que destruir e tem muralhas que nós temos que edificar. Nós temos que construir. Porque a muralha que nós temos que construir é para proteção. É para nos proteger. É para nos manter num lugar seguro. É para nos manter seguro. Aonde? No propósito de Deus. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 7, versículo de número 1, que a gente citou aqui. Neemias até queriam que ele cessasse aquela obra que era trabalhosa. Neemias, ele disse, não posso cessar essa grande obra. Essa obra é muito importante. Eu não posso parar ela. E aqueles muros estavam derribados muitos anos. Muitos anos. E a Bíblia vai dizer que, se bem me recordo, 55 dias, 50 dias, ele reconstruiu aqueles muros. E aqueles muros estavam mais de 100 anos caídos. Mais de 100 anos, irmão Tiago. Todo mundo olhava e era conformado. Já era, caiu, já era. Não tem como fazer. Não, ele disse, não, a gente tem que... Deus colocou um sentimento nele. Havia uma importância de reconstruir aqueles muros. E aí eu te pergunto, quais os muros as muralhas nós devemos construir para a nossa vida, para termos uma vida vitoriosa? Muros de proteção diante de Deus. E nós vamos pedir para a irmã, vamos continuar então aqui. Nós estávamos falando sobre os muros que devem ser derribados, destruídos, e as muralhas, nós vamos falar, que devem ser construídas. Muralhas que devem ser construídas. Eu quero ler Neemias, capítulo de número 7, versículo de número 1. Está escrito bem assim: Ora, sucedeu quando a muralha estava edificada, e eu tinha posto as portas, e os porteiros, e os cantores, e os levitas estavam indicados. Olha só, e sucedeu quando a muralha estava edificada. E nós vamos ver, meus irmãos, até o nosso irmão da nossa área ali, nosso irmão Samuel Silva, ele falou uma coisa aqui, comentou que construir os muros da responsabilidade, falou anteriormente, e depois ele disse, Neemias era copeiro, não construtor civil. Olha só, Neemias servia o rei, Neemias era alguém que exercia, até ele estava bem lá onde ele estava. Se nós olharmos bem, ele tinha uma posição boa, uma posição de confiança, porque segundo alguns, o copeiro ele até provava o alimento do rei, para o rei não ser envenenado. Ele tinha uma aproximação maior, porque tinha que ser alguém de muita confiança. Então, ele era alguém que tinha estima do rei. Era alguém que tinha status até, vamos assim dizer. E Neemias não cresceu em Jerusalém. Ele não nasceu em Jerusalém. Só que ele tinha uma coisa chamada empatia. Quando ele recebeu a notícia que o povo estava sofrendo, a Bíblia diz que ele sentiu aquilo. Ele sentiu. E foi tão forte aquilo, meus irmãos, que ele orou, ele foi orar, ele foi buscar a Deus uma direção. Ele orou pelo menos 3 meses, ele ficou orando, jejuando e buscando uma direção de Deus. E Deus, então, preparou essa oportunidade. E aí eu entro aqui no que o irmão falou. Ele não era um construtor civil, ele era um copeiro. Ele não era um pedreiro, vamos assim dizer.
Ele era um copeiro. Mas ele teve uma coisa que fez com que tudo acontecesse. Ele teve responsabilidade na obra. Quando Deus mostrou, colocou o sentimento no seu coração e mostrou certamente a estratégia e o projeto do que ele ia fazer e a importância daquilo, porque aquele povo estava sofrendo, porque é uma cidade sem muro, irmão. Qualquer um entra e rouba o que quer. Uma cidade sem muro naqueles tempos, a qual havia muitas guerras, muitos povos inimigos, qualquer um entrava e saqueava aquela cidade. E a cidade estava sem muro, estava sem proteção, estava sem... não tinha possibilidade deles se manterem de em pé. E aí Neemias vem e reconstrói aqueles muros com responsabilidade, com autoridade de Deus, com convicção de Deus. E só aí, meus irmãos, a gente já vê que aqueles muros precisavam ser erguidos, ser construídos, ser edificados, reedificados. Havia uma importância naquilo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Mas antes, irmão Wesley aqui está conosco, né? Também participando. Nossa Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Wesley, antes de continuarmos, você não estava aqui, quais os muros que você citaria que nós devemos derrubar, destruir? Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a todos os jovens, aos todos os telespectadores em que estão aqui. Bom, respondendo a sua pergunta, irmão Isaías, nosso líder. Então, um muro que deve ser destruído. Já foi falado aqui sobre o muro da hipocrisia. Um muro bem importante nos dias de hoje, né? Mas eu queria falar aqui sobre um muro de maldade. Um muro em que não tem amor. Um muro em que pessoas dentro da igreja, elas querem umas ser maiores que as outras. É um ponto bem... É forte isso aí, pode bem continuar, forte meu irmão. Glória a Deus. Mas eu quero ler aqui com vocês, enquanto eu estava escutando vocês, os irmãos falar. Está escrito em 1 Coríntios 13 e verso 2, versículo 2. Eu falo assim, ó: ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, aqui a gente vai ver uma muralha que tem que ser construída, que é a muralha do amor. A muralha do amor. Entende? Essa muralha que tem que ser construída tem que derrubar toda essa muralha de incredulidade que a gente falou, toda essa muralha de hipocrisia, porque para ter o amor a gente tem que ter essa compaixão entre eu e o Senhor, tem que destruir tudo para mim ter o amor com o Senhor. Vamos usar essa expressão aqui, ó. O muro da falta de amor tem que ser derrubado. Porque isso é muito forte, irmão. Até foi citado aqui pela irmã Raquel Miranda. O muro da unidade que deve ser erguido, né? O muro da unidade. Entrar na guerra com nossos irmãos. Chorar com quem chora e cantar o hino da vitória com quem obteve sua vitória. Olha só, meu irmão, aí entra nisso que o irmão estava falando, o amor. Aleluia. Porque o amor vai gerar unidade. Esse muro de amor, de compaixão, vai gerar empatia. O Neemias, antes de reconstruir os muros, ele teve que ter amor também. Porque ele teve que ter empatia, a empatia de se colocar no lugar do outro. Ele não precisava, irmãos, vamos ser sinceros, estava muito bem. Ele estava muito bem. E ele não precisava se preocupar com o problema do outro. Uma certa feita eu citei até um exemplo de uma jovem da nossa área que talvez ela esteja acompanhando, mas não vou citar o nome dela. Um dia ela chegou na congregação da Estela Maris em Alvorada. E ela falou: irmão, eu estive num orfanato
E eu vi uma necessidade muito grande naquele orfanato. E ela disse, nós precisamos fazer alguma coisa. O irmão está falando com irmãos, né? Mas isso é no contexto de amar quem devemos amar, almas, irmãos, almas. Glória a Deus. E ela chegou e disse assim, irmão, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu disse, mas o que nós vamos fazer? Vamos pensar, analisar e vamos fazer alguma coisa. E aí na época até foi no ano que estourou a pandemia, 2020, né? 2020, logo quando estourou, alguns meses depois ela falou isso. Eu disse, mano, como isso? Não, mas Deus vai ser conosco. Deus vai dar vitória. A gente reuniu juventude. E a gente formou um projeto de ajudar aquele orfanato. E aí eu sempre cito esse exemplo, por quê? Porque aquela irmã, ela estava bem. Ela tinha o que ela precisava. Só que ela viu alguém sofrendo e ela se colocou no lugar do outro. E ela disse, nós precisamos fazer alguma coisa. Neemias estava desse jeito. Ele estava bem. Não faltava para ele alimento, não faltava para ele recursos, não faltava. Mas ele entendia que havia um projeto de Deus no seu povo. E ele se colocou no lugar daquele povo que estava sofrendo. Glória a Deus. E quando ele reconstrói, irmão Wesley, quando ele estabelece aquele trabalho de reconstrução daquelas muralhas, que a gente citou como muralha aqui, ele mostrou a importância que tinha da edificação. E aí eu faço uma pergunta. E aí eu vou, novamente, quero que tu continue comentando conosco. Quais os muros nós devemos? Olha só, nós havemos alguns muros que devem ser derrubados. Muro da incredulidade, muro da hipocrisia, muro da falta de amor, muro do conformismo, Comodismo. muro do comodismo, muro, qual outro muro que foi citado aqui? Falta de amor. Da falta de amor. Falta de amor. Olha quanta coisa que nós devemos derrubar. Muro da frieza, eu vou acrescentar. Frieza espiritual, não aceitar. E aí entra no conformismo, não se conformar com isso. Glória a Deus. O muro, quer ver outro muro que eu vou falar aqui? Vai soar engraçado. Da preguiça. Porque Deus sempre nos aconselha, lá em Provérbios, ter com a formiga. Não só na questão natural da nossa vida, mas na questão espiritual. Vencer a preguiça espiritual. Vencer a preguiça de buscar. Vencer a preguiça de se aproximar mais de Deus. Hoje mesmo eu estava na casa da minha mãe e eu comentava com a minha irmã falou, a minha irmã até tá acompanhando aqui. E ela pegou e disse assim, tu acha que eu mudei? Porque ela tinha um gênio meio forte. E eu falei bem assim, não, minha irmã, tu tá mudando e eu tô vendo uma mudança para melhor na tua vida. E aí ela disse, mas tem muita coisa ainda que eu tenho que vencer. E eu disse, realmente. Só que tu tá fazendo a coisa certa, tá se aproximando de Deus. Todos que se aproximam de Deus vão mudar. Vão construir muro de proteção. E vão muralha de proteção. E derrubar muros que impedem dessas mudanças acontecerem. Muro da vaidade, muro da soberba, muro do orgulho, muro da hipocrisia, muro da falta de amor, muro... Diversidade, nós vamos ver coisas negativas que nos impedem de chegar onde Deus quer que a gente chegue. Há um lugar, antes de nós continuarmos aqui, eu te digo, jovem, moço, moça, irmão, irmã que está ouvindo, há um projeto de Deus, de um lugar ideal para onde Deus quer que você chegue. Glória a Deus. E para você chegar lá, há muros que você precisa derrubar. E eu creio que você que está ouvindo sabe qual é o muro que tem impedido você de chegar onde Deus quer que você chegue. Mas Deus está te orientando e te abrindo os teus olhos hoje e te dando força para chegar. Você não vai precisar pegar um recurso natural, uma marreta para derrubar, não. Obedeça a instrução de Deus. E esse muro vai cair. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Então, irmão Wesley,
Nos ajuda aí. Qual o muro? Continuando. O muro do amor tem que ser construído. O amor entre os irmãos, o amor de Deus. Porque o amor é o amor de Deus, né? Tem até uma revista do nosso ministério, de Escola Bíblica Dominical, que fala sobre o amor. E ali o pastor explica muito bem. A gente acha que às vezes amar o próximo como a si mesmo é amar como o amor do mundo. Não, o amor do mundo é interessante. O amor do mundo é: eu amo quem me ama. E eu amo quem me interessa. Eu amo quem combina comigo. Eu amo quem me trata bem. Eu amo quem me favorece em algum aspecto. Mas o amor de Deus é diferente. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus fez tudo isso por um povo que a Bíblia mesmo diz que era inimigo de Deus. Amar segundo o amor de Deus é isso. Amar alguém segundo o amor de Deus é amar a mim mesmo, amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Como que eu amo a mim mesmo segundo o padrão de Deus? Eu amar a salvação da minha alma. Eu amo o meu próximo também, porque também eu quero encontrar o meu próximo no céu. Então é profundo isso, meu irmão. E é um muro que deve ser construído, porque quando há inimizades e dissensões no meio do corpo, no meio de, vamos usar a expressão, grupo de pessoas, de congregações, é porque está faltando o amor. E se está faltando o amor, irmão Tiago, está ali ouvindo, está faltando também, quem sabe, a lenha que incender esse sentimento. E a lenha que incender esse sentimento é os instrumentos que Deus tem nos dado. Sua palavra, oração, jejum, aproximação de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Pode continuar, irmão Wesley. Queremos te ouvir. Mas Aqui, antes, irmão, antes de tu continuar, lê para nós os comentários dos outros irmãos que entraram aqui. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Entrou aqui também. Agora entrou o irmão Eric Silveira. Irmão Eric. Deus abençoe, Salomé. Nosso irmão lá, Deus jovem abençoe. também. Deus na Glória frente, a Deus. né? Glória a Deus. Quem mais? Entrou a irmã Daniele. Kathleen Daniele. Aí Paz, oração e união. da Estela Mares. Glória a Deus. A irmã, vamos ver, Franciele Santos. Também. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos para essa programação. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Iracema está perguntando como vencer ao muro da incredulidade e construir a muralha da fé. De fé. Oh, glória a Deus. Daí é... Como vencer o muro da incredulidade. Como é que é? O muro da incredulidade. E construir a muralha da fé. E construir a muralha da fé. A Bíblia nos orienta pela palavra de Deus. A fé vem por onde? Pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E esse ouvir aqui, a gente vai ver, irmão, que se nós analisarmos bem, não é só ouvir, porque ouvir muita gente ouve. Só que só ouvir não basta. É ouvir, guardar, observar e pôr em prática. A palavra de Deus, ela produz fé em nós. Porque nela, irmão Fabrício, a gente vai ver os feitos de Deus, a grandeza de Deus e o amor de Deus, a autoridade de Deus e o poderio de Deus. Aleluia. E o amor grandioso de Deus. A maneira de construir o muro da fé é através da palavra de Deus. Glória a Deus. E a maneira de derrubar o muro da incredulidade, é isso? Isso. Glórias ao nome de Jesus. Uma muralha de fé. Derrubar o muro da incredulidade, construir uma muralha de fé, construir através da palavra e consequentemente esse muro será derrubado. Porque a orientação da palavra, ela vai nos levar ao quê? A nós negarmos a nós mesmos. A nós abrirmos mão do nosso eu, do nosso orgulho, abrirmos mão da nossa, inclusive da nossa visão, às vezes da nossa racionalidade em alguns aspectos. E entendermos a grandeza de Deus e o sobrenatural de Deus. Glórias ao nome de Jesus.
Pode continuar, meu irmão. Se tiver mais alguém para ler, senão Ela, está com a palavra aí em nome de Jesus. a irmã entrou aqui também, a irmã Esther, da área Berseba. Seja muito bem-vinda, irmã Esther. A irmã Iracema. Cadê? Iracema. Iracema, ela continuou falando assim, ó. Já falei para este amigo que Deus prometeu dar vitória para ele, mas ele não consegue enxergar devido à incredulidade. Ô, irmão, um comentário bem interessante que é o da irmã Débora. Programação abençoada. Derrubar os muros do medo, porque muitas das vezes, frente ao que nos é ofertado para fazer, ficamos com medo ou sentimento de uma certa incapacidade de executar. E a tarefa que nos é confiada. Isso é uma grande verdade. Muitas vezes, frente ao que nos é ofertado para fazer, ficamos com medo ou sentimos uma certa incapacidade de executar a tarefa a nós confiada. Confiar em Deus. Confiar em Deus, meus irmãos. Glórias ao nome de Jesus. Também aqui, ó. Vamos ler aqui. Roberta Rodrigues Silva. O muro dos princípios que foram perdidos enquanto há tempo de voltarmos a reconstruir o que se tem perdido. É tempo, meus irmãos. Deus tem falado. Deus tem aberto os olhos da sua igreja, que é tempo de reconstruir muralhas de princípios que se perderam. Princípios que se perderam. Princípios, quer ver um exemplo? Você está acompanhando a live desse ministério, você que é membro desse ministério, você que não é, você está acompanhando a live do Ministério Restauração, que não só ele, mas nós fazemos parte desse ministério, que tem batido muito nessa tecla de oração, de jejum, de palavra, de santificação, princípios necessários que infelizmente se perderam. Essa doutrina. Sã doutrina. Restaurar, recuperar esses princípios, resgatar esses princípios. Aleluia. É muros que devem ser levantados, porque esses princípios vão nos conservar em vitória diante de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Pode então cooperar conosco, irmão Wesley. Glória a Deus. É interessante falar aqui ainda em 1 Coríntios que ainda que eu tivesse todos esses dons, se a gente não tiver o amor, voltando ao amor, ainda que a gente tiver todas essas muralhas de dons construídas, mas se não tiver essa muralha de amor, de nada isso vai valer. Porque a muralha do amor, ela tem que ser uma muralha, a primeira muralha a ser construída na nossa fé, na nossa carreira de fé, é a muralha do amor, porque nós não vamos aqui exercer todos estes dons com excelência se nós não tivermos este amor. Se nós não amarmos o nosso próximo, nós não vamos ter esta excelência nos dons espirituais, nos dons em que Deus nos dá. Porque o amor, irmão Wesley, ele não só ele atinge o horizontal, né, como o vertical. Porque o amor, ele é a Deus sobre todas as coisas e ele se estende ao próximo. Então quem não ama o próximo, a própria Bíblia diz, quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. É mentiroso. Quem diz que ama a Deus, está escrito na palavra de Deus. Quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque como vai amar a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê? É verdade. Então esse princípio que faz parte, inclusive, que é o Espírito Santo, que floresce em nós o amor segundo o amor de Deus, porque faz parte do fruto, o amor, a temperança, a longanimidade, domínio próprio, a fé. É o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo, vai gerar esse amor. E esse amor vai gerar unidade entre os irmãos. Glória a Deus. Pode continuar, meu irmão. Agora vamos, saindo agora do amor, uma outra muralha em que tem que ser construída em nós.
Agora a gente falamos sobre muros de incredulidade, muros de hipocrisia, muros de falta de amor. Mas agora, eu não sei quem é que está me escutando aqui, eu não conheço todos em que estão me escutando, mas se há estes muros em que estão sendo levantados, esses muros em que nós estamos vendo dentro de nós, esses muros de hipocrisia, enfim, eu já falei, nós temos que levantar agora uma muralha de arrependimento. E essa muralha eu já tinha falado, já falei da consagração, e é um ponto em que Deus tem me tocado muito no meu coração, é o arrependimento. O Porque arrependimento. esse é o verdadeiro propósito de nós estarmos aqui. Esse é o verdadeiro arrependimento. propósito de nós sermos igreja, nós nos arrependermos. É um irmão olhar para o outro e nós dois, é eu e o irmão Isaías, eu e o irmão Fabrício, nós dois nos ajudarmos a seguir nesse fiel, firme propósito. Aleluia. Glória a Deus. É um olhar para o erro do outro e ajudar o outro a se arrepender. Glória a Deus. Então é Aleluia. essa muralha em que nós temos que ter. A Um irmã- ponto muito importante. A irmã Ketan aqui falou, fala pastor Wesley, com a da postura do irmão Wesley. Glória a Deus. Glória a Tem uma Deus. postura e a voz, né? Parece o pastor aqui conosco. É uma benção. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é verdade, irmão. Então nós vamos também dar oportunidade aqui pro irmão Fabrício. Eu queria ver um de vocês que tiver o celular um pouquinho mais alto aí, colocar o áudio, o próximo áudio do irmão Rodrigo, que o tempo vai, né? E os irmãos cooperaram conosco também, em nome de Jesus. E logo após, então, irmão Fabrício também dizendo, cooperando aí, qual o muro, a muralha? Tem mais 2 áudios. Botar 2 áudios, irmão Rodrigo e o pastor Sidney. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois, então, o irmão Fabrício continua. Paz do Senhor, Geração Eleita, a todos os irmãos que estão acompanhando mais um programa da Geração Eleita, e aos nossos irmãos Isaías Fagundes, ao nosso irmão também Tiago Endrigo, são líderes aqui na área de Alvorada. Fico feliz em poder estar fazendo essa participação, né, com os irmãos em relação ao tema derrubando muros e construindo muralhas, né? E quero aqui me deter um pouco mais da segunda parte, como é a segunda parte do programa, eu quero me deter um pouco mais a respeito do contexto de construir muralhas, né? A gente vai ver na Bíblia Sagrada que a Bíblia é repleta de histórias, né, de guerras e situações de cidades que foram invadidas, destruídas e vieram a ruínas, né? Tudo porque, irmãos, a Bíblia ela faz questão de trazer alguns relatos de algumas cidades que eram uma fortaleza, né? Que eram cidades fortificadas por causa de muralhas, né? E a gente vai ver aqui alguns exemplos, a própria capital de Israel, Jerusalém, né? Quando Davi se interessa, né, por Jerusalém, chama atenção, atrai os olhos de Davi para essa cidade, né, por ela ser uma fortaleza, por ela ser uma cidade fortificada, né? Ela era uma cidade habitada por jebuseus, então Davi ali se atrai por essa cidade, havia algo de Deus já nessa atração, né? E a gente vai ver então que a cidade em si era uma fortaleza, era uma cidade fortificada, né? Tinha muita muralha. E então a gente percebe, irmãos, que o valor, a importância de uma muralha em volta de uma cidade tornava aquela cidade como uma referência, tornava aquela cidade como algo, né, inabalável, né? E a gente vai ver, irmãos, que em 2 Crônicas 32, né, que quando o rei Senaqueribe ele tenta invadir Jerusalém, né, o próprio Deus não permite que isso venha acontecer, né? Mas entra também em questão ali, irmãos, né, o fato de Jerusalém ser uma fortaleza, o fato de Jerusalém ser uma cidade fortificada,
né? E eu quero deixar aqui bem frisada essa questão, a importância da muralha sobre uma cidade, no tempo antigo na Bíblia Sagrada, né? A gente vai ver que a muralha tornava uma cidade uma fortaleza, né? Tornava a cidade algo como um local para se esconder dos povos adversários, né? O povo inimigo, o exército inimigo não conseguia fazer uma investida, né, contra aquela cidade, né, dificultava a situação. Então a gente vai ver que deixava a cidade totalmente confiante, né, mediante um ato de guerra, mediante um ato, né, de uma investida contra o seu adversário. Então a gente vai ver, irmãos, no livro de Provérbios 25, 28, a Bíblia fala bem assim, ó, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, veja bem que a Bíblia recomenda, irmãos, e fala muito bem acerca da muralha, né? Eu estou trazendo aqui a outra visão, os nossos irmãos já mencionaram, né, outrora acerca do ato de derrubar os muros, e agora eu quero trazer aqui o contexto de construir muralhas, né? Ou seja, nós fechar as brechas, nós não ficarmos vulneráveis ao nosso adversário, ao nosso inimigo, né? É um ato que a Bíblia recomenda para nós, né? E aí você pode perguntar o que é a muralha, né? O que é a muralha na minha vida? A gente vai ver, irmãos, que a muralha, né, segundo uma visão bíblica, né, a gente vai ver que a muralha hoje, na nossa atualidade, seria, irmãos, né, a gente orar, buscar Deus, ler a palavra de Deus, jejuarmos. Nós estamos nos tornando uma fortaleza, nós estamos nos tornando como uma cidade fortificada, né, fechando essas brechas para que o inimigo não venha fazer investidas contra a nossa vida. Né? A gente vai ver que uma igreja que ora, que jejua, que tem palavra, ela se torna como uma cidade fortificada, né? Antigamente a gente vai ver, irmãos, que 3 coisas aconteciam quando uma cidade ela era invadida. A primeira, a grande parte do povo morria, né? Do povoado que existia naquela cidade morria. A segunda coisa, né? A cidade era saqueada e depois destruída, né? E a terceira coisa que acontecia, quem não morria era levado como escravo, né, para o meio de um povo estranho. Então, hoje a mesma coisa, essas 3 coisas acontecem, né? A pessoa, ela vem a morrer espiritualmente, né? Ela perde aqueles princípios, quem sabe, que Deus, ou aqueles dons que Deus te deu, né, aquilo que Deus te presenteou, tu se torna uma pessoa saqueada pelo nosso adversário, né? E por que não dizer que também se a pessoa não vem a morrer, não é saqueada, a pessoa se torna um escravo nas mãos do nosso adversário, né? Então 3 coisas acontecem com a pessoa que não entra dentro desse princípio de levantar uma muralha, de se tornar uma fortaleza, né, baseado na oração, no jejum, na palavra de Deus, né? A pessoa, um desses atos vem acontecer com a pessoa fica vulnerável, a pessoa se torna, né, algo fácil, uma presa fácil para o nosso adversário. Então deixo aqui minha reflexão para os nossos irmãos ouvintes, né, a respeito da importância do ato de levantar muralhas, de construir muralhas sobre a nossa vida espiritual, né, que nós venhamos entender, muito bom esse tema aqui, que fala sobre derrubar muros e levantar muralhas, né, que nós venhamos dar valor a esse princípio de nós construir muralhas. Que Deus abençoe aos nossos irmãos e aos nossos ouvintes que estão acompanhando essa programação. Deus abençoe. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Nós tínhamos um outro áudio, mas acho que não vai dar, né, o tempo. Glória a Deus. 7 minutos. Mas nós vamos então, meus irmãos, só tecer algumas considerações. Agradecer a participação de todos os irmãos. Também tem pedido de oração aqui. Mas antes, irmão, em
Em 1 minuto, 2 minutos, aí, irmão Fabrício, coopera conosco aí. Muralhas que nós devemos edificar. E logo após nós então estaremos fazendo uma oração e já queremos apresentar também a oração que a irmã Cláudia Andréia França pediu. Oração para os meus filhos, Yuri Felipe, Isaías. E aí ela diz, são jovens, que Deus venha derrubar a fortaleza dos jogos eletrônicos. Glória a Deus. Meu irmão, eu acredito que uma fortaleza que nós devemos, uma muralha que nós devemos edificar, como já foi bem dito pelo irmão Wesley, né? Acho que foi um comentário também da irmã Raquel, que é o amor e a muralha da união, meu irmão. Porque eu acredito que uma igreja onde há o amor, onde há a união, tem tudo para dar certo. Exatamente. Tem tudo para dar certo, tem tudo para ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Porque no momento que há o amor, tu vai te compadecer com o teu próximo, né? Tu vai amar o teu próximo, tu vai ter amor pelaquela alma que está precisando da palavra do Senhor, né? E a união da igreja, a igreja precisa andar em unidade, né? Porque uma igreja irmão unida... Fabrício, sei que é pouco tempo, mas eu ouvindo o irmão falar, eu vejo um exemplo na Bíblia que era para algo ruim, para algo negativo. Mas a atitude que eles tiveram são atitudes que, às vezes, os filhos da luz deveriam abraçar, tanto que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. A gente vai ver lá no Antigo Testamento, Nimrod, reunido com muitas pessoas em prol de um propósito. Qual? Construir aquela torre que eles queriam tocar no céu. Era um intento mau, mas para começar aquela obra, eu vejo união, eu vejo unidade, eu vejo um só sentimento, um só propósito. Unidade e organização, né? E organização, que o pastor falou lá. Isso, unidade e organização. Eu acho fora que bagunça. Tem tudo para dar certo a igreja do Senhor. Mas eu acho que é isso, irmão. Acho que a igreja precisa ainda da união e do amor, né? Para que tudo venha dar certo. Então a gente vai fazer uma oração de encerramento.